Mateus 16, 21 a 23. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Pedro tomou Jesus à parte, chamou-o à parte e repreendeu-o. Disse para Jesus ter compaixão de si mesmo, tem compaixão de ti, e disse também que de modo nenhum iria acontecer a Jesus o que ele estava a dizer. Jesus, ele não tomou Pedro à parte, mas diante dos outros discípulos, diz isso em Marcos 8:33, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, és para mim uma pedra de tropeço, de escândalo, que me serves de escândalo. Não compreendes as coisas de Deus, mas só as dos homens. Quais foram então os erros de Pedro? Ele achou-se com autoridade, talvez por aquilo que tinha acontecido antes. Lemos neste capítulo 16 de Mateus, nos versículos 13 a 20, quando Pedro diz que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Pedro provavelmente sentia-se com autoridade para repreender Jesus. Podemos dizer que tomou nas suas mãos o andamento do reino. Pedro estaria a pensar: alguém tem que dizer que Jesus está errado, que o que Jesus estava a dizer não estava de acordo com as profecias sobre o Messias. No entanto, de acordo com o que Jesus disse a Pedro, uma atitude de tomar nas nossas mãos o andamento, a direção da Igreja, vem do maligno. Para trás de mim, Satanás. Impedir o curso que Deus tem planeado, fazendo o que parece certo, é de origem maligna. Se alguma vez isso pudesse acontecer. Impedir aquilo que Deus quer fazer. Mesmo que já tenhamos tido revelações, Deus nos tenha usado, nos tenha feito promessas, etc. Outro erro de Pedro foi achar que o sofrimento não podia fazer parte do projeto de Deus. Ele achava que era um escândalo Jesus vir a ser morto como um malfeitor. Tenho compaixão de ti. Mas de acordo com o que Jesus disse, o escândalo era exatamente evitar esse sofrimento. Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo. Era não assumir a cruz como parte integrante e fundamental do projeto de Deus. E o terceiro erro de Pedro é que ele achou que o que estava na sua cabeça estava certo. E com base nisso, profetizou que nada de mal ia acontecer a Jesus. De modo nenhum te acontecerá isso. Mas de acordo com o que Jesus disse, Pedro não entendia as coisas de Deus, mas só as que são dos homens. Não era pelo facto de ter tido uma revelação do Pai que tudo o que estava na cabeça de Pedro era revelação. Mas será que Pedro mudou? Sim, sabemos que ele mudou, por aquilo que ele diz nas cartas que escreveu. Na primeira carta de Pedro 5:6 ele diz: Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Pedro entendeu que a sua posição, a nossa posição, é de humilhação. E não de alguém que quer tomar a condução da Igreja nas suas mãos. Pedro aprendeu a lição também por aquilo que ele diz na primeira carta de Pedro 4:12 a 19. Amados, não estranheis a ardente provação que veio sobre vós para vos experimentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas regozijai-vos por serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e exulteis.
Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque já é o tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem ao Evangelho de Deus? E se o justo dificilmente se salva, onde comparecerá o ímpio pecador? Portanto, os que sofrem segundo a vontade de Deus, confiem as suas almas ao fiel Criador, praticando o bem. Pedro entendeu que o sofrimento, as aflições, são parte da vontade de Deus, parte do projeto de Deus. Pedro mudou sim porque ele passou a compreender as coisas que são de Deus. E isso ele fala nas suas cartas. Apenas um versículo de tudo aquilo que ele escreveu que mostra como ele entendeu aquilo que é de Deus, visto como o seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. As duas cartas que Pedro escreve são a prova de que ele compreendeu, passou a entender as coisas de Deus. Compreendeu as coisas de Deus. Ele se humilhou, ele passou a aceitar o sofrimento e passou a entender as coisas de Deus. As lições para nós também são estas. Se nos humilharmos diante de Jesus, sabendo que não nós, mas Ele tem a condução da sua igreja, Ele edifica a sua igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se nos humilharmos assim, nós passamos também a entender como Pedro entendeu. E a lição para nós também é que nós devemos aceitar o sofrimento como parte integrante do projeto de Deus para a sua igreja e para a nossa vida. Tomar cada dia a nossa cruz e nunca ser escândalo para nenhum irmão. Antes, ser bênção para todos. E a lição também de que a nossa mente, ela tem que estar cheia da palavra de Deus. Sabendo que só a palavra pode impedir o entendimento humano de prevalecer em nós. Se a palavra não nos encher, nunca vamos ter hipótese alguma de, com a nossa experiência e o que entendemos no passado, estar impedindo de que pensamentos humanos nos dominem. Mas quando a palavra de Deus ela enche a nossa vida, nós passamos a compreender as coisas que são de Deus. Pedro errou, nós também erramos. Mas ele mudou, sim, ele mudou, porque ele se humilhou, passou a aceitar o sofrimento como parte integrante do projeto e passou a encher a sua vida da palavra de Deus.